Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 16 de março, agora na Espanha, 19 horas e 58 minutos, no Brasil, 15 e 58 da tarde. Gente, a BTC está tentando transpassar de baixo para cima a MM200, que é essa linha alaranjada. Já é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta tentativa em que ela coloca o pavio superior num patamar ligeiramente acima da MM200. Em algum momento ela vai explodir para estressar a extensão dessa LTB, linkando todos esses topos descendentes. Essa semana é, no mínimo, explosiva. Tem decisão sobre a taxa básica de juros nos Estados Unidos pelo Fed na quarta-feira, 19 de março. Logo depois tem declaração do board do Fed. Também tem decisão na taxa básica de juros no Japão. Ou seja, não é uma semana exatamente comum. Então vai ficar tudo muito volátil. O mercado, gente, ele não é papai e mamãe. Ele não vai ficar mandando recado. Olha, eu vou subir, então vocês venham embarcar na BTC. Não é assim que funciona. O mercado, ele tá aí para tentar arrancar cada centavo dos senhoritos. Vocês precisam interpretar tudo o que está acontecendo. O mercado, ele elege qualquer gatilho para basicamente arrancar cada centavo dos senhoritos. Lembrem-se que a Nasdaq, agora eu vou botar no gráfico da BTC, comparado, ó, a Nasdaq é o gráfico de cima, a BTC é o gráfico de baixo. Agora é a BTC comparado com a Nasdaq. A Nasdaq já está ostentando uma bizarra sequência de corpos reais vendedores aqui no diário de 16 barras. A Nasdaq não fica muito tempo longe da MM200. Quando a Nasdaq retornar para a média móvel de 200 períodos, vocês podem ter certeza que a BTC vai buscar novas máximas de todos os tempos. Não esperem isso acontecer. Lembrem-se que a BTC já está há um bom tempo transitando por baixo da banda de VWAP anual. Isso não é comum, isso não é normal. A BTC pode subir o que for, ela volta para prestar continência para a VWAP anual. Ela pode descer o que for, ela volta como no efeito elástico para prestar continência à VWAP anual. A gente já está há basicamente 1, 2, 3 candles no semanal transitando num patamar abaixo da Lauer, da banda de VWAP anual. Isso não é comum, isso não é normal. A BTC vai recobrar o equilíbrio dessa movimentação, no mínimo bizarra, e buscar algo entre 97 e 98 mil dólares. Não esperem isso acontecer para os senhoritos embarcarem nas melhores altcoins. Vocês precisam estar preparados para o que está por vir. Vocês precisam estar posicionados. O mercado não é papai e mamãe. O mercado não vai ficar mandando mensagem: olha, venha embarcar, venha ser rico. O mercado, ele se movimenta de forma um pouco errática e espasmódica, principalmente o mundo cripto, justamente para arrancar cada centavo daqueles que não têm capacidade de interpretar o que está acontecendo. Vocês precisam entender a grandeza de tudo o que está acontecendo. O governo Trump, o Departamento do Tesouro lá liderado pelo Scott Bessent, eles têm que rolar 9 trilhões, mais de 9 trilhões de dólares em dívidas que vão se vencer do endividamento público soberano norte-americano até 31 de dezembro de 25. Eles precisam rolar 9 tri. Vocês precisam fazer um questionamento sincero. Vocês acham que o Fed vai permitir que essa rolagem se dê com essa taxa básica de juros nesse patamar de 4,5%? Gente, eles vão derrubar essa taxa. Só toda essa queda da Nasdaq, essa guerra tarifária, basicamente isso é tudo maquiagem. Para que agora até o secretário do Tesouro norte-americano está falando em recessão. Gente, isso é no mínimo bizarro. O Scott Bessent deu uma declaração esse final de semana dizendo que não se importa com recessão. Gente, eles basicamente estão fabricando uma crisezinha fake para dar condições para o Fed derrubar a taxa básica de juros, que por sua vez vai dar condições para o Departamento do Tesouro rolar toda essa montanha de 9 trilhões de endividamento.
E aí a pauleira vai torar depois, logo em seguida. Aí, se a taxa neutra vai ficar em 3,75, em 3,50 ou em 4% ao ano, isso não importa. A dívida já vai estar rolada. Só que o que importa é que vem uma rodada de impressão de dinheiro que vai deixar basicamente aquelas rodadas anteriores do evento pandêmico, do subprime, no chinelo. O que vem por aí é muito violento, meus amigos. Vocês precisam estar preparados. A BTC não vai ficar muito tempo namorando a média móvel de 200 períodos. Em algum momento ela vai estressar a extensão dessa LTB entre 90 e 91. Vai formar um pullbackzinho para depois explodir para 97, 98 mil dólares. Na seara fática, Coreia do Norte se torna o terceiro maior detentor de Bitcoin do planeta, depois do mega hackeamento contra a Bybit. A Coreia do Norte agora possui 13.562 BTCs, depois que o Grupo Lazarus drenou esse 1,4 bilhão de dólares e depois lavou os fundos os Ethers drenados da Bybit por meio da Torchain, que depois foi acusada de permitir a lavagem de toda essa montanha de Ethers, que basicamente foram convertidos, na sua maioria, por BTC na blockchain da BTC, o Segwit 2. Mas não foi exatamente culpa da Torchain, porque essas liquidities multi-chains, essas pools de liquidez multi-chains da Torchain é basicamente só um aspecto do nível de descentralização que o mundo cripto atingiu. Agora, não foram só as pools de liquidez multi-chain da Torchain que permitiu essa lavagem. Essas transações também foram confirmadas na própria blockchain da ETH, que não quis também fazer um fork para dar um freeze nesses Ethers drenados da Bybit. Lembrando que a ETH, a própria Ethereum Foundation, sofreu um hackeamento lá em 2016, assim que o mainnet da Ethereum foi lançado em 2016, é porque as pessoas têm memória curta. E eles colocaram 3,4 milhões de Ethers numa DAO, que era basicamente administrada por um smart contract, era a menina dos olhos do Vitalik Buterin, porque ele queria vender essa capacidade de processamento virtual de um contrato inteligente por uma força computacional descentralizada, que era algo inédito naquela época. Mas, enfim, havia um bug no smart contract e basicamente eles sofreram um hackeamento, drenaram 3,4 milhões de Ethers, e o Vitalik Buterin foi o primeiro a sugerir um fork na rede. Eles fizeram um fork, deram um freeze nos 3,4 milhões de Ethers e bifurcaram a Ethereum em duas. Aí nasceu a Ethereum Classic, cujo consenso na época era... Até hoje a Ethereum Classic é Proof of Work, e a Ethereum que a gente conhece hoje, cujo consenso na época era Proof of Work, e depois migrou para o Proof of Stake com o subsequente Ethereum Merge, que aconteceria alguns anos depois. Mas a Ethereum Foundation não tem moral para acusar a Torchain de ter permitido a lavagem desses mais de 1,4 bilhão de dólares de Ethers drenados da Bybit. Justamente porque a Ethereum Foundation foi lá e fez o fork para defender o próprio patrimônio. Na época, a ETH quase derreteu, quase foi a zero. Eu estava encantado com a ETH na época, confesso que eu fiquei meio preocupado, mas rapidamente a ETH recuperou a cotação e foi bater até o final do ciclo de 2017, 2018, ela foi buscar 1.400 e tantos dólares. Agora, a Ethereum não tem moral para acusar a Torchain de não ter dado um fork na rede para subsequentemente meter um freeze nesses Ethers que basicamente foram lavados na Torchain. Agora, essa questão da descentralização ela é muito interessante. Quando tudo vai bem, a descentralização ela é defendida com unhas e dentes, ninguém pode mexer. Quando houve o hackeamento contra a Binance, que drenaram ali pouco mais de 7 mil BTCs, o CZ chegou a sugerir, eu lembro como se fosse hoje, o CZ foi para o antigo Twitter, que hoje é a plataforma X, chegou a sugerir um grande fork
na blockchain da BTC. Só que depois eles entenderam que o prejuízo para o mundo cripto seria muito maior e eles absorveram o golpe, absorveram o prejuízo. Mas é muito engraçado que o Vitalik Buterin, um grande defensor da descentralização, foi lá e fez um fork para defender o seu próprio patrimônio. Ou seja, isso advogou contra a descentralização. Então, se você pode bifurcar a rede toda vez que algo não sai como você quer, na verdade, cadê a descentralização? Mas, enfim, o mundo cripto passou por todos esses percalços. Hoje, o nível de sofisticação e customização dos smart contracts permite vocês, a qualquer emissora de stablecoins, como o Tether, o SDC ou qualquer outra stablecoin, até algorítmica, dar um freeze num determinado public address. Se esse public address for um ator maldoso na rede, ou se eventualmente for um criminoso ou um terrorista, enfim, não importa. Hoje, para quem não sabe, quem tem dólar Tether, principalmente na rede Tron, como o token TRC20, pode sofrer um freeze. Agora, a Ethereum Foundation tentar acusar a Thorchain de ter sido a responsável por essa lavagem dessa montanha de Ethers que basicamente foram trocadas numa liquidity pool cross-chain, multi-chain da Thorchain, eu acho no mínimo bizarro, porque eles foram os primeiros a meter um fork na antiga ETH, que se bifurcou em Ethereum Classic, que até hoje tem um consenso Proof of Work, e a Ethereum que a gente conhece hoje, que na época ostentava um consenso Proof of Work, e hoje é Proof of Stake, depois é Ethereum Merge. E uma proposta no site da SEC sugere que a XRP é um ativo estratégico para o futuro do sistema financeiro norte-americano. Uma proposta solicita a adoção da XRP como um ativo financeiro estratégico para o futuro do sistema norte-americano, inclusive para promover remessas transnacionais de divisas em substituição ao sistema SWIFT de pagamento, que ainda é um pouco jurássico, bastante jurássico, para dizer o mínimo. Eu fico impressionado que em pleno ano de 2025 tem gente que ainda faz uso do sistema SWIFT de transferências transnacionais de divisas. Às vezes demora até um dia útil, quando não demora até um pouco mais. É bizarro que em pleno ano de 2025 as pessoas acabem precisem esperar D+1 para receber o próprio dinheiro numa remessa transnacional, e com certeza a XRP é um divisor de águas nesse sentido. E bolts de AI agora podem roubar as suas criptomoedas. Gente, é o que eu estou falando. Não brinquem com isso. Tem gente que gastando centenas de dólares em meme coins, gastem 150, 200 dólares num Ledger, que aqui na Espanha custa, aqui na Europa custa no máximo 200 dólares, talvez no Brasil custe um pouco mais por conta dos impostos de importação, mas o diferencial do hackeamento via Bolt de AI é a brutal velocidade, escalabilidade e adaptabilidade. São machine learning que basicamente aprendem com tentativa a erro. O aprendizado de bolts de AI acaba melhorando o ataque subsequente. Em outras palavras, um bolt de AI que tenta roubar os seus criptoativos, eles tentam a primeira, eles fazem dezenas, talvez centenas de milhares de tentativas por dia. Só que essas machine learning que aprendem com tentativa a erro, em algum momento eles conseguem aparar as arestas e ultimar o que eles querem. Então são softwares de autoaprendizagem que automatizam e vão refinando a tentativa de drenagem a cada ataque subsequente. Ou seja, eles vão ficando cada vez mais perigosos e eficazes nos ataques subsequentes. Então, um exemplo. Vocês eventualmente não possuem um Ledger. Porque quem tem um cold wallet, ele, em última análise, a private key está custodiada num dispositivo diferente daquele em que eu estou navegando. Porque se eu mantenho a private key numa extensão do MetaMask, como aqueles que salvam lá as 12 palavras, gravam num papelzinho, mas mantêm
o MetaMask como um hot wallet, ou seja, as 12 palavras ainda tá no teu dispositivo, basicamente e ele não precisa autorizar num dispositivo externo como um cold wallet, basicamente eles ficam muito mais sujeitos a um ataque bem sucedido de um Bolt, pelo simples motivo de que essa criptografia de um MetaMask é passível de ser contornada por um ataque de força bruta ou por uma autorização maldosa num protocolo de DeFi, ou eventualmente por um pop-up de autorização para interagir com uma DeFi eventualmente malicioso, alterando aqui as permissões. Então, nunca deixem de ler os pop-ups de informação. Toda vez que a gente for autorizar uma transação num protocolo DeFi, somente autorizem leitura e início de transação. Se vocês autorizarem leitura, início e conclusão de transação, vocês perderão e terão as carteiras drenadas. Lá no Gemas Altcoin Alert eu ensino como fazer cada uma dessas operações. A gente tem um módulo de imersão em DeFi. Por isso que eu falo, gente, não ousem estar desembarcados. O que vem por aí é muito violento. Além de vocês saberem onde e em quais ativos aportar, vocês precisam ter um mínimo, um aprendizado básico de afeição com relação à interação com protocolos de finanças descentralizados. Vocês precisam saber interpretar esses pop-ups, tanto da Phantom Wallet, que é o principal DEX Wallet da Solana, que eu também uso, linkado a um Ledger. Eu uso o MetaMask linkado a um Ledger. Eu uso a Solflare linkada a um Ledger. Eu uso o meu Myton Wallet linkado a um Ledger. Por que eu faço isso? Porque a minha Private Key está custodiada num dispositivo diferente daquele em que eu estou navegando. Não tentem brincar com isso. Os bolts de AI significam uma nova fronteira para os hackers, porque basicamente eles aprendem com tentativa e erro. Em algum momento eles ficarão sofisticados o suficiente para drenar as próprias carteiras dos senhores. E o Wall Street fica de olho na decisão da taxa básica de juros do Fed, enquanto digere ainda a guerra tarifária do Donald Trump. Essa semana o mercado vai enfrentar a reunião do Federal Reserve, que basicamente vai definir a nova taxa básica de juros. Enquanto isso, S&P 500 e Nasdaq já suportaram a eliminação de mais de 4 trilhões em market cap das grandes corporações. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E a cápsula da SpaceX de Elon Musk atracou com sucesso na Estação Espacial Internacional para resgatar aqueles 2 astronautas que foram para a Estação Espacial Internacional para ficar 8 dias e ficaram 10 meses. Gente, imaginem vocês irem para o espaço para ficar uma semana e acabar preso por 10 meses. E eu lembro que quando a cápsula da Boeing bugou, que traria eles de volta, a cápsula da Boeing bugou, os sinais dos sensores vieram erráticos, a NASA, por precaução, acabou mandando a cápsula vazia, sem os 2 astronautas. Acabou que ela fez a reentrada bonitinho e, os 2 astronautas teriam sobrevivido se voltassem na cápsula da Boeing. Mas enfim, eles ficaram lá presos 10 meses, agora foram resgatados pelo nosso Capitão Pátria, ou o nosso o nosso homem de ferro do mundo real, Elon Musk, que basicamente tá trazendo, né? Porque a cápsula acoplou, agora só falta ela retornar e provavelmente vai retornar com sucesso. Agora, na semana passada, o Elon Musk, um pouco antes da decolagem desse propulsor que levou essa cápsula Crew Dragon para resgatar esses astronautas, o Elon Musk tentou politizar esse imbróglio com os astronautas presos, que foram na cápsula da Boeing, mas bugou a cápsula e eles não puderam voltar. O Elon Musk deu a entender que foram os democratas que deixaram os astronautas presos lá. Só que lá na Estação Espacial Internacional, os 2 tinham acesso à internet. E eles tentaram meio que dizer que não, isso são percalços da exploração espacial, mas basicamente não é bem assim. Na verdade, houve uma grande irresponsabilidade
porque a NASA não tinha um plano B para trazer os dois e basicamente assim que deu um bug na cápsula da Boeing, a NASA imediatamente iniciou uma conversação com a SpaceX do Elon Musk para trazer os dois de volta. E 10 meses depois, quem está trazendo lá os dois é basicamente o Elon Musk. E a Ucrânia recua de tudo, exceto de uma pequena porção de terra na região de Kursk. Basicamente, gente, até na região de Kursk, a Ucrânia está recuando. A Ucrânia, no auge da ofensiva contra esse território russo, eles chegaram a dominar 500 milhas quadradas do território russo. Hoje são menos de 30 milhas quadradas, mas a implacável reação dos russos está fazendo com que eles recuem. O Putin parece que está aguardando a eliminação dessas tropas dentro do território russo para efetivamente dar cumprimento a esse acordo de cessar-fogo, cuja bola está com os russos. Os sauditas e os americanos já fizeram o que era possível, agora só falta uma resposta russa. Gente, nesse mundo apocalíptico Mad Max, eu não me assustaria se a BTC explodisse, em razão, inclusive, dessa volatilidade, por conta da reunião do Fed essa semana, para o patamar entre 90, talvez 91 mil dólares, dando vigência ao bico dessa figura triangularizada, para em algum momento a BTC estressar algo entre 108 e 109 mil dólares. Não ousem estar desembarcados no mundo cripto. Eu insisto com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.